Todo mundo vendo os gráficos? Show de bola. Então vamos lá. Como a gente estava comentando, a gente tem muitas grandezas. Então a gente tem a possibilidade de vários tipos de gráfico, tá? O primeiro que eu coloquei aí para vocês relaciona a grandeza velocidade com a grandeza tempo. Então vamos entender aí esses gráficos. A gente sabe que o movimento pode ser acelerado quando a velocidade cresce, aumenta, ou ele pode ser retardado quando a velocidade diminui, né? Então a gente tem que, no movimento acelerado, a gente tem uma reta de velocidade crescendo, né? A gente nota que a velocidade aumenta com o passar do tempo. Já no movimento retardado, a gente tem o inverso. A gente tem uma reta decrescente, porque a gente sabe que a velocidade vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Tá legal? Então a gente tem esses duas possibilidades de gráficos para velocidade pelo tempo, dependendo se o movimento é acelerado ou retardado, tá? Então, o gráfico, gente, eu digo que é o maior fofoqueiro que tem na física. Tudo que você pergunta para um gráfico, ele te responde. Basta a gente saber como perguntar, tá legal? Então, ó, ainda no gráfico de velocidade pelo tempo, a gente vê que no eixo Y, a gente encontra os valores de velocidade. No eixo X, a gente encontra os valores do tempo. E você ainda pode descobrir também a distância percorrida por esse corpo se você achar a área do gráfico. Tá legal? Se a área entre a curva, entre a reta, né, e os eixos. Tá legal? A gente tem aí várias possibilidades de figuras geométricas sendo formadas, mas se você descobrir a área dessa figura geométrica, você descobre direto o valor da distância ΔS percorrida, sem precisar substituir em uma outra fórmula. Tá legal? Só para ajudar, eu coloquei aí também para vocês a fórmula para calcular as principais áreas, né? Triângulo, trapézio, que eu sei que vocês sabem, que vocês já aprenderam, mas só para lembrar, eu coloquei aí para vocês também. Beleza? Bom, o próximo gráfico que a gente vai dar uma olhada é no gráfico de aceleração por tempo. A aceleração, a gente sabe que é constante, né? A velocidade varia, aumenta ou diminui, mas a aceleração é sempre constante. Tá legal? Se um móvel tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai aumentando, mas a aceleração vai ser sempre 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se o movimento for acelerado, a gente tem uma aceleração positiva. Então, vai ser uma reta paralela ao eixo X, mas acima do eixo, né? Porque a gente vai estar no quadrante positivo. Se o movimento for retardado, a gente também tem uma reta paralela ao eixo X, já que a aceleração é constante, mas vai estar abaixo do eixo, porque a gente vai estar no quadrante negativo, simbolizando aceleração negativa, desaceleração, movimento retardado. Tá ok? Bom, o último gráfico que a gente vai ver é o gráfico de posição por tempo. Tá? Esse gráfico, ele é uma curva, né? Por quê? Porque a posição, por ser uma função quadrática, a gente lembra da equação horária do move, que o finalzinho é mais meio de AT2. Então, a variação da posição é uma função quadrática por causa daquele quadradinho, tá? Então, na verdade, o gráfico forma uma parábola, tá legal? Uma parábola com a concavidade para cima, quando o movimento for acelerado, ou uma parábola com a concavidade para baixo, se o movimento for retardado. Tá legal? Ficou alguma dúvida até aqui? Falem comigo aí no Zap ou na plataforma, que eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então agora a gente vai passar para os exemplos.